Hallelujah. Oh, Gloria. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde os amados com a bendita paz do Senhor. Walter de Carvalho é o meu nome. E mais uma vez estamos aqui de uma forma espontânea, instantânea, poder servir-me desta para ministrar uma palavra de Deus, ministrar uma mensagem da parte de Deus que muito me confortou, muito de alguma forma me edificou para que possa estar firme diante das circunstâncias difíceis de lidar. Eu quero ser curto e objetivo, porque na verdade não tenho carga no telefone, ou o telefone está sem carga e a qualquer momento poderá se desligar. Então eu quero ser o mais rápido possível e objetivo para lhe deixar essa reflexão com base ao texto de João no capítulo 11, no seu versículo de número 4, a qual diz o texto que, ouvindo Jesus a mensagem de que Lázaro estava doente e muito doente, diz o texto que Jesus, ao ouvir esta mensagem, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que por meio dela o Filho de Deus seja glorificado. E é impressionante que a Bíblia diz que depois de Jesus depois de Jesus ouvir esta mensagem de que Lázaro estava muito doente, a Bíblia diz que Jesus ainda ficou 2 dias no lugar aonde estava, que foi o suficiente para que a distância até aonde Lázaro vivia e juntamente com a sua família, Marta e Maria, pudessem encontrar então Lázaro morto. É impressionante isto, porque na mensagem de alguma forma foi destacado que aquele pela qual se encontra doente Lázaro era alguém que Jesus muito amava. E Maria e Marta, por conta disto, elas entenderam que Jesus, ao se aperceber, ao ouvir de que Lázaro estava muito doente, Jesus apressadamente poderia ir ao encontro delas para de alguma forma orar, atender a situação, atender a necessidade de Lázaro. Mas pela surpresa é que Jesus ainda demorou mais 2 dias para se mover. Mas a grande questão aqui que me chama a atenção
é na palavra de Jesus. Ao pois ouvir de que Lázaro estava doente, disse Jesus que esta enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifesta, mas é para que o Filho de Deus, por intermédio dela, seja glorificado. É impressionante por quê? Porque quando vemos o desenvolver da história, nós vamos ver que Lázaro morre. Como é que Lázaro morre? Se Jesus disse que esta enfermidade não é para a morte, ao ponto de Jesus ficar 2 dias e o mesmo Lázaro chegar ao ponto de morrer. Mas a grande questão está aqui, é que apesar de Lázaro morrer, cumpre-se a palavra de Jesus. Ou seja, o problema não está exatamente no que a enfermidade causou, mas a grande questão estava na finalidade desta enfermidade, em que nós vamos ver em que Jesus fora glorificado, de que Lázaro fora ressuscitado, de tal modo que depois deste milagre, a Bíblia diz que o conselho judeu se reuniu, aonde então decidiram, desde aquele dia em diante, procurar Jesus para lhe matar. Porque através daquele milagre, daquela ressurreição, muitos judeus creram em Jesus. Ou seja, na verdade cumpriu-se a palavra de Jesus, que aquela enfermidade não era para a morte, ainda que Lázaro morreu, mas a grande questão era a finalidade, era o fim dela. E isso me chama bastante atenção, porque na verdade Jesus teve em vista o propósito de Deus sendo realizado por intermédio daquela enfermidade, independentemente do que a enfermidade causaria. O que significa dizer que o propósito de Deus sempre vai prevalecer diante das circunstâncias que Ele permite que aconteça. Deus, ao permitir com que aquela enfermidade sobreviesse a Lázaro, era por causa do propósito de Deus, por intermédio da vida de Lázaro, ser manifesto, ser realizado. Então, a grande questão não é o que a enfermidade pode causar, mas a grande questão é que, por intermédio daquela enfermidade, o propósito de Deus se cumprir. Isso é que me chama bastante a atenção, de Jesus ter a capacidade de enxergar o propósito da mesma. E nós precisamos entender de que há circunstâncias na vida que, apesar de Deus nos amar, Ele não vai nos isentar de passarmos por elas. Mas a Bíblia diz que todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que lhe amam, para o bem daqueles que esperam nele. Todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que lhe buscam. Todas as coisas Deus coopera para o bem dos seus filhos. Logo, não há circunstâncias que Deus permite chegar até você que não esteja sob o seu controle, que não esteja sob o seu domínio. Se Deus permitiu com que essas circunstâncias chegassem até você, logo entenda que Deus tem um propósito nisso. Era difícil para Marta e Maria compreender a situação. De tal modo é que quando Jesus chegou à aldeia, elas disseram para Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus falou para ela que se tu creres,
se tu creres. Em outras palavras, o que Jesus poderia fazer enquanto Lázaro estivesse doente, Jesus poderia fazer muito mais, mesmo depois de Lázaro morto. O que Jesus tem a capacidade de fazer antes da morte, ele tem a capacidade de fazer depois da morte. Jesus só não tinha o poder de impedir Lázaro de morrer, como também tinha o poder de ressuscitar Lázaro mesmo morrendo. Porque Jesus estava a se mover por intermédio do propósito de Deus, na qual ele havia liberado a palavra profética. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifesta. Ou seja, o problema aqui é a finalidade, não é o que ela pode causar. E talvez você pode, de alguma forma, entender que as causas que estas circunstâncias difíceis que têm, de alguma forma, sobrevindo até você, esteja a causar dor, esteja a causar pranto, esteja a causar separação, esteja a causar muitas situações difíceis, mas entenda que não se trata do que ela tem o poder de causar, simplesmente no processo, mas se trata do propósito de Deus ser realizado. Por mais dor que ela cause, entenda que Deus não está preocupado com o que ela está causando no processo, mas é na finalidade dela, é na realização do propósito. É a razão pela qual Jesus disse, ela não é para a morte, mas é para que por intermédio dela o Filho de Deus fosse glorificado. Ou seja, existem circunstâncias que se não sobreviessem nas nossas vidas, nós não teríamos a capacidade de ver o poder de Deus manifesto nas nossas vidas. Assim como Marta, ela só sabia a respeito da ressurreição que os mortos ressuscitarão no último dia, mas ela nunca teve noção de que Jesus, mesmo depois de morto Lázaro, ainda que tenha se passado 4 dias, Jesus tinha o poder de ressuscitar Lázaro. Ou seja, Jesus está a dizer, se tu creres, todas as coisas te são possíveis. Tudo é possível para Deus na vida daquele que crê. Ou seja, o poder de Deus só vai se limitar nas nossas vidas de acordo com o nível da nossa fé. Quanto mais nós tivermos fé em Deus, mais Deus irá de manifestar o seu poder. Amado, para Lázaro era uma enfermidade e que causou as situações que causou. Mas por fim, nós vamos ver que embora ela tenha causado a morte, mas a morte não foi o fim, pois Lázaro ressuscitou. A palavra de Jesus se cumpriu. É exatamente sobre isso que eu quero ministrar para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder, independentemente do que as circunstâncias possam causar, se cumprir. Se Jesus disse que esta enfermidade não é para a morte, ainda que Lázaro chegou de morrer, ele não vai permanecer morto, porque a palavra de Deus já havia sido liberada. O propósito de Deus já havia sido determinado, que Lázaro não poderia morrer por intermédio daquela enfermidade. Existem no plano de Deus um propósito a ser realizado através daquela enfermidade. Se Deus determinou, se Deus permitiu, escute, não olhe para a realidade. Não olhe para a realidade. Por mais que a realidade possa, de alguma forma, parece para os discípulos
não fazer sentido e não se cumprir, porque para os discípulos, quando Jesus recebeu a mensagem, Jesus disse que esta enfermidade não é para a morte. Logo, quando os discípulos se aperceberam que Lázaro morreu, assim como o mensageiro, assim também como elas, também Marta e Maria, foram transmitidas a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus. Então pensaram que, Jesus já não pode fazer nada, porque Jesus disse que esta enfermidade não é para a morte. Agora, Lázaro morreu, como é que fica? Parece que a palavra de Jesus não se cumpriu para eles que estavam a viver aquela realidade. Porque Jesus disse uma coisa que não é para a morte, mas só que Lázaro acabou por morrer. Agora, como lidar com essa situação? Se a palavra de Jesus está a ser diferente da realidade. Ele disse que não era para a morte, mas agora nós estamos a ver que Lázaro morreu. Como assim? É nisso aonde deve sentar a nossa fé. A realidade vezes a verdade, a palavra de Deus. Pois a realidade, ela não tem poder de mudar a verdade, mas a verdade tem o poder de mudar a realidade. Pois a palavra de Deus, oh Jesus, ai. Amados, precisamos dar valor à palavra de Deus. Uma palavra profética, ela tem o poder de mudar as circunstâncias. Uma palavra profética, ela tem o poder de mudar a realidade. Uma palavra profética, apenas uma palavra profética. Por isso é que nós devemos buscar mais de Deus. Por isso é que nós devemos confiar mais em Deus. Por isso é que nós devemos conhecer mais a palavra de Deus. Por isso é que Jesus, ou no Antigo Testamento, os profetas disseram, Deus disse por intermédio dos profetas, que o meu povo sofre por falta do conhecimento. Por não conhecer a minha palavra, é que o povo sofre. Talvez você está a sofrer porque você não sabe qual é a palavra profética de Deus para estas circunstâncias. Talvez você não sabe qual é a palavra de Deus nessa causa. Talvez você não sabe qual é a palavra de Deus para esta realidade. Deus tem sempre uma palavra para qualquer circunstância, para qualquer realidade. Por isso é que estamos a ver Ezequiel, depois de Deus lhe levar a dar, a conhecer a realidade do vale de ossos secos, Deus está a dizer para Ezequiel: tu crês que esses ossos podem viver? Ezequiel não se limitou naquilo que ele pensa, na realidade dele, naquilo que ele acha. Ele foi pela sabedoria além da sua perspectiva, dizendo: Senhor, tu sabes, ó Deus, tu sabes, Senhor, só o Senhor sabe. E é isso que nos falta. E é a razão pela qual Deus disse: filho do homem, profetiza sobre esses vales. E quando o profeta foi para profetizar, a Bíblia diz detalhadamente que o profeta disse: vale de ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Ele sabia que a palavra não era dele, apesar dele ministrar, apesar da voz ser dele. Mas ele estava a dizer: ouçam a palavra de Deus, porque a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Logo, ele já sabia que a palavra de Deus para os ossos secos era com que eles ganhassem vida. Qual é a palavra profética para a tua circunstância? Qual é a palavra profética para o teu problema? Qual é a palavra profética para a tua realidade? Nós precisamos buscar
Qual é o conselho de Deus? O que é que Deus tem a dizer sobre isso? E mais do que buscarmos a palavra de Deus, o conselho de Deus, nós precisamos crer nesta mesma palavra. Precisamos de crer nesta mesma palavra. Meus amados, talvez você se encontre nessa luta de que Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, mas Lázaro chegou de morrer. E agora? Parece que a palavra de Jesus não se cumpriu. E é conforme vimos nos dias atuais. Muitas das promessas de Deus parecem contrárias à realidade. E nós às vezes pensamos que se a palavra está a ser contrária à realidade, é como se essa palavra não tem poder nas nossas vidas. Não! Tudo depende da nossa fé. De cremos que apesar desta palavra ser diferente da realidade, ela tem poder para mudar as circunstâncias. Então perceba isso, meu amado, minha amada. Conforme a palavra de Jesus se cumpriu na vida de Lázaro, assim também ela vai se cumprir na tua vida. É sobre isso que eu vim falar consigo, rapidamente. Jesus disse que esta enfermidade não era para a morte. Mas ainda que Lázaro chegou de morrer, o que prevaleceu é a palavra de Jesus. Se a palavra de Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, ainda que Lázaro morra, Lázaro terá que ressuscitar, porque assim foi decretado por Deus, que é por intermédio desta enfermidade que o nome dele vai ser glorificado. Escute, enquanto as pessoas estão a pensar que acabou, e talvez uns mais ousados dizem: oh, não é esse que Jesus ama tanto, não é esse que ama tanto, e começaram agora a esculachar, né? De que, oh, não é você que ora, não é você que se acha que és a irmã, que és o irmão, que ora muito, que sobe monte. Talvez por intermédio das circunstâncias, as pessoas agora começam a debochar de você e tal. Escute, mais uma vez é onde vamos ver a diferença. Porque o facto de Jesus te amar tanto, isso não te isenta das enfermidades, das circunstâncias difíceis, isso não te isenta da morte. Mas a grande diferença é o que Jesus fará através dessa morte, através dessa enfermidade, através dessas circunstâncias difíceis. A grande diferença está entre nós que cremos e os outros que não creem. Nós podemos passar pela mesma circunstância, mas o problema é a finalidade delas. Nós podemos passar as mesmas lutas, mas o problema é o propósito de Deus na minha vida e o propósito de Deus na tua vida. Isso é que vai marcar toda a diferença. A palavra de Jesus, Jesus, vai se cumprir na sua vida. E você que me assiste agora, está conectado comigo agora, e você que crê, eu estou a ministrar debaixo desta palavra, em nome de Jesus. Que o propósito de Deus, ela se cumpre na sua vida, no nome de Jesus. Que as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, que o propósito de Deus venha se cumprir na sua vida por intermédio dessas circunstâncias. Que Deus seja glorificado nessa situação. Que Deus seja glorificado nesta luta. Que Deus seja glorificado na tua família. Que por intermédio desta enfermidade, que por intermédio deste problema, que por intermédio dessa situação tenebrosa, que o poder de Deus seja manifesto.
Que Deus seja conhecido, que Deus seja revelado por intermédio dessas circunstâncias na tua vida, no nome de Jesus. Shalom. Gostaria muito de continuar, mas o telefone está sem carga. Espero ter conseguido passar a mensagem que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, independentemente das circunstâncias, independentemente do que ela pode estar a causar. Por fim, a palavra de Deus vai prevalecer na sua vida. Shalom, Deus abençoe. In the name of Jesus. Voz profética. Oh Jesus, aleluia. Oh